E eu sempre gosto de explicar que eu sou brasileiro e, por lo tanto, meu espanhol não é tão bueno. Para quem não me conhece, ok? Pero sempre eu oro a Deus para que, claro, eu quero melhor a cada dia, com espanhol melhor a cada dia, para poder comunicar com a igreja, com todos a cada dia melhor. Pero também eu sempre oro a Deus para que, se alguma palavra que eu disser não é com um bom espanhol, que o Espírito pueda revelar a tu coração. Amém? Eu creio que Deus pode fazer isso, o Espírito pode fazer isso. Então, se alguma palavra que eu disser você não entender, eu creio que o Espírito Santo vai revelar em seu coração aquilo que é a vontade de Deus para você nesta manhã, ou melhor, nesta tarde. Amém? Irmãos, eu estou muito feliz, muito contento com essa série de mensagens. Nós outros estamos com uma pequena série de mensagens que começamos em domingo passado com o nosso pastor Juan, e é um tema, creio que muito importante. Na verdade, é um tema que muitas vezes neste tempo de hoje não se predica muito, verdade? Antigamente, há um tempo atrás, eu escutava mais mensagens com esse tema sobre o fim dos tempos, sobre o regresso de Jesus, mas hoje, de uns anos para cá, não se escutamos muito isto. Eu cresci em Brasil, eu compartilharam comigo o Evangelho em Brasil, mais ou menos em 2008, 2009. Então, quando eu converti a Deus, quando Jesus me encontrou, eu escutava muito ainda estas mensagens, mas de um tempo para cá, quizás, creio que uns 10 anos para cá, tem se cambiado um pouco a mensagem. Tem se hablado um pouco menos sobre o regresso de Jesus. Pero é importante nós outros compreendermos esse tempo que nós outros vivemos hoje, porque isso nos hace recordar, verdade? Porque, por exemplo, se nós outros mirarmos os noticieros ou as redes sociais ou o que seja, a forma que tu mira as informações, nós outros vamos mirar que estamos, de verdade, em um tempo difícil, verdade? Seja politicamente, seja espiritualmente. Nós outros miramos muitas pessoas que não querem mais buscar a Deus. Enfim, nós outros, de verdade, se mirarmos, nós outros vamos mirar um tempo difícil. E então, pensando nisso, nós outros começamos com esta pequena série de mensagens. Começamos, como disse, através do pastor Juan, em domingo passado. Teremos hoje a continuação desta mensagem no próximo domingo com nosso irmão John, estará trazendo o desfecho, ou seja, a finalização desta série. Então, eu estou feliz porque esse é um tema muito importante. Domingo passado, no empeço dessa série, o pastor Juan falou um pouco sobre Mateus 24. O Evangelho de São Mateus, capítulo 24, em que Jesus apresenta ou habla com os discípulos sobre os sinais dos últimos tempos. Jesus ali no caminho desta passagem de Mateus 24, Jesus aí vai responder uma pergunta de seus discípulos. Os discípulos fazem uma pergunta para Jesus de quando que essas coisas, quando os discípulos perguntam para Jesus, quando Jesus regressaria, ou quando essas coisas sucederiam, por exemplo, a grande tribulação, ou a destruição do templo em Israel, de Jerusalém. E Jesus, de uma forma, quizás a melhor forma possível, porque ninguém melhor do que o próprio Jesus para falar sobre sua própria volta, verdade? Sobre seu próprio regresso. Jesus aí, quando habla com os discípulos, quando responde aos discípulos, Jesus aí não enfoca no quando essas coisas, ou quando eu iria regressar. Pero Jesus habla com os discípulos sobre os sinais. E aí Jesus faz uma comparação, por exemplo, a uma mulher que está pronta para ter seu filho, seu bebê, e ele compara com as dolores de parto. Então, Jesus habla sobre alguns sinais. Por exemplo, tremores de terra, por exemplo, doenças,
Jesús habla de vários sinais, pero Jesús não habla quando. Porque Jesús, se nós formos compreender o que Jesus quis falar aí em Mateus 24, Jesus não queria dizer quando, mas Jesus queria dizer como. Como os discípulos ou como os cristianos iriam aguardar a seu regresso. Amém? Meus irmãos, e hoje eu quero continuar falando sobre esse tema de nossa série, que é se estamos perto do fim. Pero agora eu quero falar um pouco também sobre a perspectiva do apóstolo Pablo. Nós sabemos que o apóstolo Pablo foi um homem grande, amém? Um homem realmente usado por Deus. Se nós formos aí contar, mais ou menos, mais da metade do Novo Testamento foi escrito por Pablo com revelação do Espírito Santo. Então, sim, nós compreendemos que o apóstolo Pablo é um homem de Deus. E assim como Jesus, o apóstolo Pablo compartilha, ou seja, tinha uma visão escatológica sobre o tempo do fim, pero também sobre o regresso de Jesus. E é pensando nisso que eu quero hoje, nessa tarde, continuar essa série, pero agora falando sobre o tempo do fim, pero com uma perspectiva do apóstolo Pablo. Amém? E por isso, eu quero invitar a vocês a abrir suas Bíblias comigo, lá em 1 Tessalonicenses, é assim que diz em espanhol? Tessalonicenses, capítulo 5, amém? Eu quero que todos estejam comigo em esta leitura, em este momento, amém? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, nós vamos ler do verso 1 em diante, amém? E eu quero pedir também para que vocês, após a leitura bíblica, que continuem com suas Bíblias abertas, porque nós vamos sempre estar regressando ao versículo, ao texto bíblico. Então, eu quero pedir a ti, seja por suas Bíblias físicas, ou seja por tu telefone, pedido que deixem aberto. Amém? Todos abriram? Amém. Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 1. Ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y las épocas, no tenéis necesidad de que os escriba nadie. Pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Que quando esté dizendo paz e seguridade, repentinamente, como dolores de parto, a uma mulher que está em cita e não escapará. Verso 4. Mas vosotros, hermanos, não estáis em tinieblas, para que al dia os sorprenda como ladrão, porque todos vosotros sois hijos de la luz. Vou dizer novamente, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. Não somos de la noite, nem de las trevas. Portanto, não durmamos como os demás, sino estamos alertas e seamos sóbrios. Porque os que dormem, de noite dormem. E os que se emborracham, de noite se emborracham. Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, haciéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por elmo la esperanza de la salvación. Porque no nos ha destinado Dios para la ira, sino para obtener salvação por meio de nosso Jesus, Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que já seja que estemos despertos ou dormidos, vivam juntamente com Ele. Portanto, alienta-os los unos a los
otros y edificaos el uno al otro, tal como lo estáis haciendo. Amém. Cerra seus olhos por um instante, vamos orar. Padre Santo, Padre Celestial, nosotros aqui estamos delante de Ti, Senhor, nesta tarde, neste momento de que como igreja sacamos para Te alabar, para cantar canções a Ti. Ó Deus, e aqui agora estamos delante de Tu palavra, Padre, não é minha palavra, pero é Tu palavra. Ó Deus, e a minha oração é para que Tu puedas hablar com nós, ó Padre, para que Tu puedas revelar Sua palavra em nosso coração acerca do tempo do fim, acerca, ó Deus, de Tu regresso, acerca, ó Pai, de como Tu irá regressar, para que nós possamos, ó Deus, sentimos paz em nosso coração, mesmo diante desses dias muitas vezes difíceis, dias não muito fáceis, Padre. Habla com nós, revela esta palavra nos nossos corações, ó Padre, para que nós possamos sair de aqui, desta tarde, llenos de Tu Espírito e com um bueno, perfeito entendimento de Tu santa e gloriosa palavra. Esta é, Padre, minha oração. Habla com nós em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu quero apenas dar um breve contexto a esta passagem que nós lemos. Irmãos, esta primeira carta do apóstolo Pablo a esta igreja em Tessalônica, existem pontos muito importantes para nós compreendermos. Ou melhor, para nós compreendermos o que o apóstolo Pablo está falando neste capítulo 5, nós temos que compreender um pouco acerca do contexto desta carta, ou o contexto que o apóstolo Pablo escreve esta carta. Amém? E se nós formos entender um pouco, nós vamos compreender que o apóstolo Pablo estava em Corinto. E neste momento chegou algumas mensagens ou algumas pessoas falando ao apóstolo Pablo acerca de alguns problemas. Na verdade, o apóstolo Pablo, é interessante que a maioria das cartas, epístolas do apóstolo Pablo, ele está tratando algum problema, verdade? Em 1 Coríntios, 2 Coríntios, se nós entendermos, sempre o apóstolo Pablo está tratando algum problema com alguma pessoa ou com a igreja general. E esta carta, ou melhor, esta igreja em Tessalônica, os tessalonicenses também estavam com alguns problemas. O problema mais grande que eles passavam realmente era a perseguição. Naquele tempo se havia uma grande perseguição acerca à igreja. Pero a chegar estas dúvidas ou estes problemas ao apóstolo Pablo, o apóstolo Pablo então começa a escrever a los tessalonicenses. E é importante nós compreendermos que esta igreja em Tessalônica era uma igreja jovem. Não havia muito tempo que essa igreja tinha sido plantada. Era uma igreja que estava crescendo, pero era uma igreja forte, vibrante, pero existiam algumas dúvidas. Assim, por exemplo, uma pessoa que acaba de converter a Deus, é natural que essa pessoa tenha algumas dúvidas acerca da palavra de Deus. E assim, se nós transferirmos para estas pessoas de Tessalônica, a esta igreja, aos tessalonicenses, nós vamos compreender que eles também existiam ou tinham dúvidas. E uma das dúvidas que eles tinham era acerca do regresso de Cristo. Porque muitos aí, no meio deles, tinha dúvidas, por exemplo, se nós formos regressar no capítulo 4, não vamos ler, pero se tu depois pode ler em sua casa, se nós formos regressar no capítulo 4, nós vamos mirar o apóstolo Pablo tratando de uma questão muito importante, porque alguns destes novos em la fé, novos cristianos, tinham dúvidas em seus corações acerca, por exemplo, de aqueles que já haviam morrido. A dúvida que essas pessoas tinham era se essas pessoas que haviam morrido, se eles de verdade estavam salvos. Então, no capítulo 4, o apóstolo Pablo, ele habla com essas pessoas, sacando a dúvida dessas pessoas
que se essas pessoas de verdade morreram, pero morreram com Cristo, há salvação para essas pessoas. Mas aqui, agora é importante nós outros sabermos que no capítulo 5, o apóstolo Pablo não está falando sobre aqueles que morreram, porque no capítulo 4 o apóstolo Pablo explica muito bem, ensina muito bem acerca daqueles que já morreram antes do regresso de Cristo. Pero agora, no capítulo 5, o apóstolo Pablo começa a falar com aqueles que estavam vivos. O apóstolo Pablo explica ou ensina sobre aqueles que haviam morrido, de que os demais poderiam descansar seu coração, porque se estes de verdade receberam o evangelho de Jesus, eles iriam ressuscitar em la venida de Cristo. E é bonito, o capítulo 4 é muito interessante, por isso eu invito tu depois a ler. Pero aqui, no capítulo 5, o apóstolo Pablo estava agora falando para os vivos, para os novos em la fé, para aqueles que hacía muito tempo que haviam se convertido. Em outras palavras, o apóstolo Paulo estava agora exortando aquela igreja como se manter firmes, como se manter vivos em la fé, mesmo delante de los dias malos. Mis hermanos, e assim como o apóstolo Pablo, eu quero exortar a nós outros e tentar de alguma forma responder essa pergunta, que é a pergunta de nossa série. Quizás estamos vivendo em el tempo de fim. Amém? Acompanha comigo, o verso 1, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte. O apóstolo Paulo no verso 1 diz: Ahora bien, hermanos, com respeito a los tempos e a las épocas, não tenéis necessidade de que se escriba nada. Aqui o apóstolo Pablo, irmãos, está explicando, ensinando para estes crentes que tinham dúvidas acerca de quando Jesus regressaria. O que o apóstolo Paulo está dizendo é: mira, vocês sabem, vocês conhecem a palavra, e a palavra que vocês conhecem está dizendo que não tem como, eu não posso dizer quando Jesus ia regressar. Aqui, irmãos, o que o apóstolo Pablo está dizendo a estes irmãos de Tessalonicenses é que não importa o tempo em que Jesus vai regressar. E aí, o apóstolo Pablo ele vai usar no verso 2 duas palavras interessantes, ou melhor, no verso 1, duas palavras interessantes. O apóstolo Paulo vai dizer: los tiempos e la época. O que o apóstolo Paulo está aqui reforçando é que não importa qual é o tempo, não importa qual a época em que Jesus vai regressar. Porque na verdade, se nós outros formos para São Mateus capítulo 24, o próprio Jesus vai dizer, mira, não importa, ou melhor, só Deus sabe quando o Hijo irá regressar. Porque Jesus estava da mesma forma que o apóstolo Pablo, trazendo uma certeza nos corações de seus discípulos. E a certeza é: não importa quando Jesus ou quando o Hijo irá regressar, o que importa é como tu ou como ustedes estarão antes ou durante este momento de aguardo, de espera, até que Jesus volte. Irmãos, este era o enfoque do apóstolo Pablo nesses primeiros capítulos, ou melhor, nesses primeiros versículos. O apóstolo Pablo aqui não estava enfocando em responder o quando, mas o como. E aí, se eu fazer uma aplicação para nós outros hoje, é importante também nós outros entendermos isso, que não importa quando Jesus vai regressar. É verdade que nosso coração muitas vezes, diante de tantos problemas, dificuldade, nós outros queremos e até quizás oramos: oh, Maranata, venga Senhor Jesus, e amém. A Bíblia diz que nós outros, em 1 Pedro, vai dizer que nós outros temos que esperar e apressar a volta de Jesus. Ou seja, ter um coração que deseja a volta de Jesus. Mas o que o apóstolo Paulo estava dizendo aqui não era contra o desejo em que Jesus regressava, pero era solamente dizer que enquanto Jesus não regressa, como nós outros vamos viver. Amém? E aí,
o apóstolo Pablo ele continua. No verso 2, por exemplo, o apóstolo Paulo vai dizer: pois vosotros sabeis perfectamente que el día del Senhor vendrá assim como um ladrão em la noite. E aí, para tentar explicar para esses irmãos em Tessalônica, os tessalonicenses, o apóstolo Pablo aqui usa um exemplo. O apóstolo Pablo, na verdade, ele agarra a mesma explicação que Jesus havia dito em Mateus 24, 43. Porque Jesus também usa este mesmo exemplo, essa mesma metáfora em espanhol. Então Jesus da mesma forma usou isto em Mateus 24, 43. E Jesus disse que o dia do Senhor, ou seja, o dia que o Senhor Jesus regressar, será como um ladrão. E nós sabemos, não sei se vocês creem que quem cresceu e nasceu nos Estados Unidos, eu penso que nunca, quizás tenham provado o que é ser como vítima de um ladrão. Pero eu nasci e cresci em Brasil, e aí nós sabemos, hoje muito mais, pero sempre que é um país perigoso, verdade? E nós, eu, meu papá, minha mamá, minha irmã, nós já passamos por um problema mal, de uma noite em que ladrões adentraram em nossa casa. E este exemplo é interessante porque nós não estamos esperando isso. A verdade é que nós cerramos a porta. Em Brasil é natural ter como muros altos para que se não adentre nenhuma pessoa, ter coisas de segurança, mas nem todos têm condição de fazer isso. Então, nós nos cercamos, mas não esperamos que dia o ladrão vai vir, verdade? E assim, o apóstolo Pablo estava dizendo isso. O apóstolo Paulo estava dizendo que o ladrão não iria mandar um texto, uma mensagem dizendo: mira, amanhã eu vou adentrar em sua casa. Pero não, é de uma forma inesperada, ninguém está esperando. Então o apóstolo Pablo explica ou ensina para as pessoas aí em Tessalonicenses que cerca da volta de Jesus será como um ladrão que não avisa o dia em que vai venir. E aí, no versículo 3, o apóstolo Paulo vai nos dar outro exemplo. Ele vai dizer: mira, que quando estén dizendo paz e seguridade, então a destruição vendrá sobre eles repentinamente, como dolores de parto a uma mulher que está incita e não escapará. E aqui novamente para explicar acerca da volta ou regresso de Jesus, o apóstolo Paulo também usa o mesmo exemplo de Jesus acerca de uma mulher, ou melhor, de las dolores de parto, essas dolores que sucedem antes de la mulher ter seu bebê. E o apóstolo Pablo também explica para eles, irmãos, que em esses tempos, ou os tempos que antecedem o regresso de Jesus, haveriam pessoas que tomariam a palavra e deseriam paz e segurança. Aí me hace recordar em Mateus 24, o próprio Jesus dizendo que no tempo do fim, durante essas dolores de parto, haveriam falsos profetas ou falsos ensinadores. Então o apóstolo Paulo também em mente acerca do que Jesus havia dito, ele ensina a igreja em Tessalônica que também haveriam pessoas que iriam predicar uma falsa paz e uma falsa segurança. Irmãos, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, na verdade, ele está fazendo um exemplo acerca de um título de los romanos. Naquela época, nós sabemos que o Império Romano era o mais grande, que dominava todo o mundo conhecido. O Império Romano dominava. E nesta época do apóstolo Pablo, então, foi uma época onde o Império Romano demonstrou mais força. Então, o apóstolo Pablo, quando habla sobre esta questão de paz e segurança, o que o apóstolo Pablo está usando, alguns estudiosos dizem, a maioria diz, é que está dizendo sobre o título de Roma.
do Império Romano, que chamava como Pax Romana. Na verdade, esse título era que Roma era conhecido porque Roma levava paz, pero antes Roma levava guerra. Por exemplo, se tinha uma região, uma nação, primeiro Roma mandava seus encargados levar uma carta dizendo a eles que não iria invadir, não iria ter guerra, pero eles tinham que barrar a autoridade de Roma. E se eles dissessem isso, Roma levaria paz. Pero se eles não quisessem submeter-se ao poder de Roma, Roma mesmo assim entraria nessa região, pero com força, e depois levaria a paz, porque Roma entendia que ela era aquele império ou uma figura que levava a paz a um local. Então, quando o apóstolo Pablo está dizendo isso, ele está dizendo dessa falsa paz. Não é uma paz que vem de Deus, não é uma paz que vem da palavra de Deus. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que nestes últimos dias, ou no tempo do fim, haveriam falsos profetas que predicariam uma falsa paz que não se encontra em la palavra. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está explicando é que esta paz, ou esta falsa paz, venia de alguém ou de algum lugar que não era da palavra de Deus. E é aí exatamente o que Jesus explica no capítulo 24 de São Mateus. Jesus explica isso, que haveriam falsos profetas, que supostamente falariam acerca da palavra, mas era uma palavra cortada, distorcida. E aí o apóstolo Paulo usa isso para alertar a los tessalonicenses: mira, calma, no tempo do fim será como uma mulher, umas dolores de parto, e muitos haverão e estarão dizendo ou querendo uma falsa paz e uma falsa segurança, pero calma, não vem de aí. Porque a verdadeira, irmãos, paz e segurança vem da palavra de Deus. Nenhum homem nessa terra, nenhum governador, nenhum presidente de nação nenhuma pode nos dar a paz que nós necessitamos, solamente Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo alerta daquelas pessoas exatamente contra estas pessoas, contra estes quizás líderes políticos ou contra estes líderes religiosos que iriam predicar uma falsa paz. E aí o apóstolo Paulo disse: quando vocês mirarem isso, cuidado, porque se acerca o tempo del fim. Hermanos, mas não somente isso o apóstolo Paulo vai explicar ou vai ensinar nesses versículos. A verdade é que do versículo 1 ao versículo 3, o apóstolo Paulo vai falar um pouco sobre acerca do fim e todo. Pero o grande ponto que o apóstolo Paulo quer ensinar em esta carta, seja esta carta general ou seja esse capítulo e versículos que nós lemos, é de como viver nesses tempos. Porque a grande questão é, nós não sabemos. Quizás se nós fazermos uma leitura, se mirarmos em las épocas passadas, por exemplo, a primeira grande guerra mundial, a segunda grande guerra mundial, se nós fazermos uma leitura ou um entendimento da época que nós vivemos hoje, quizás se tens como uma igualdade muito grande com o que Jesus disse em São Mateus 24. A verdade é que ao longo da história da Terra, do planeta, ou seja, depois de Adão e Eva, depois do pecado, é verdade que sempre o mundo estava em guerra. A começar por Caim e Abel. Ou seja, o mundo sempre teve guerras, sempre teve catástrofes, sempre teve dolores, doenças. Pero Jesus, ele diz algo que é interessante, é que no tempo do fim, estas coisas iriam quedar mais grandes, ou seja, iriam acontecer mais.
E se de verdade nós outros mirarmos, e aqui eu não estou afirmando, porque a palavra de Deus não me dá esta liberdade para afirmar isto, mas se nós outros estudarmos e mirarmos o tempo que nós outros vivemos hoje, vamos viver que é um tempo diferente. Mesmo que ao longo da história existiam guerras, como 2 grandes guerras mundiais, doenças, assim como em 2019, pero há 100 anos atrás também tivemos uma doença muito terrível em lo mundo. Pero se nós outros mirarmos para esse tempo que vivemos hoje, para este ano de 2025, nós outros vamos mirar que sim, é um tempo diferente. Coisas que aconteciam antes têm ocorrido com mais intensidade. Pero é claro que eu não posso afirmar, a palavra de Deus não me dá esta liberdade para afirmar. Ao longo da história, várias pessoas tentou afirmar o dia exato em que Jesus regressaria, pero nem Jesus nos deu um tempo exato, pero nos ensinou a entender os tempos, a compreender os tempos. E se nós outros, de verdade, buscarmos entender o tempo que vivemos, vamos mirar que, hermanos, estamos acerca do regresso de Deus. Pero Pedro, ao longo de 2000 anos, a igreja diz isso, meus irmãos, hoje é mais temprano o regresso de Jesus do que há 2000 anos atrás. Amanhã será mais temprano do que hoje. E se realmente nós outros dissermos um estudo profundo, vamos mirar que esse tempo que nós outros vivemos é um tempo diferente, com muitas coisas ocorrendo ao mesmo tempo. Eu não posso afirmar que esse é o tempo do fim, mas eu posso dizer biblicamente que sim, se assemelha, ou melhor, se compara ao tempo do fim. E tendo isso em mente, agora dos versículos 4 até o versículo 8, o apóstolo Pablo vai nos ensinar a como viver nestes tempos. E eu quero que tu leia comigo o verso 4, que diz assim: mas vosotros, hermanos, não estáis em tenebras. E aqui o apóstolo Pablo não hace um pedido. Mira, hermanos, não quedem em trevas. O apóstolo Pablo aqui hace uma afirmação. Mira, mas vosotros, hermanos, não estáis em tenebras, para que el dia os surpreenda como ladrão. Hermanos, o que o apóstolo Pablo está dizendo aqui, ele na verdade vai ser um contraste. Ele vai ser uma comparação entre duas identidades. Mira o verso 5, continuando. Porque todos vosotros sois hijos de la luz. Então, no primeiro ponto, a primeira identidade que o apóstolo Pablo nos ensina aqui acerca de nós que somos cristianos, é que nós somos hijos de la luz. Ou com as palavras do apóstolo Pablo também, nós somos hijos del dia. Pero no outro contraste, amém, que o apóstolo Paulo disse, mira, continuando o versículo 5, não somos de la noite, nem de las trevas. Verso 6, portanto, não durmamos como os demás, senão estaremos alerta e seamos sóbrios. Meu irmão, o apóstolo Pablo está dizendo aqui que nesse tempo, esse tempo que antecede o final do tempo, o regresso de Jesus, haveriam 2 tipos de pessoas: as pessoas que eram hijos del dia, os cristianos, nós outros, amém? Amém? E do outro lado, o apóstolo Paulo vai dizer que existiam os hijos de las trevas, ou seja, os hijos de la noite. Aqueles que não aceitaram a Jesus, aqueles que não buscaram a Jesus. Então, nesses versículos aqui que nós outros lemos, o apóstolo Pablo ele vai dizer: mira, ustedes são hijos do dia. Amém? E essa é uma graça que está sobre nós outros somos hijos do dia, da luz que é Cristo. Então, se nós outros somos assim, se nós outros temos esta identidade de hijos de la luz, como nós outros vivemos? Ou como nós outros temos que viver? Era exatamente isso que o apóstolo Pablo ensinava àquela igreja em Tessalônica. O apóstolo Paulo primeiro afirmava que eles eram hijos de la luz.
E depois o apóstolo Pablo ensinava como eles, sendo hijos de la luz, deveriam viver. E para responder isso, o apóstolo Pablo, no verso 6, que nós outros lemos, vai ensinar. Então, ou seja, se nós outros somos hijos de la luz, como nós outros temos que viver? O apóstolo Pablo vai ensinar isso no versículo 6, que diz: portanto, não durmamos, amém? Portanto, não durmamos como os demás. Quais demás? Los hijos de la noite. O apóstolo Paulo está dizendo: mira, vocês são hijos de lo dia. Por lo tanto, não durmamos como os demás. Os demás, aqui o apóstolo Paulo está dizendo sobre os hijos de la noite. E aí o apóstolo Paulo continua: senão estemos alerta e sejamos sóbrios. Em outras palavras, o que o apóstolo Pablo está nos ensinando é que nós outros devemos viver com vigilância e sobriedade. Porque os dias seriam males, e dias males traz más coisas. Nos dias males, irmãos, existirão falsas sensações, por exemplo, como o pecado. O pecado, ele traz ao ser humano uma falsa sensação. Na verdade, o pecado, ele traz ao ser humano algo que somente a graça e o Espírito Santo pode trazer, que é conforto, que é paz. Irmãos, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que nós outros que somos hijos do dia, não podemos andar e não podemos ser iguais a los hijos de la noite. Porque os hijos de la noite andam com a palavra que para mim é difícil de dizer, porque em português é outra tradução, mas diz: porque os hijos de la noite são emborrachos. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que nós outros que somos hijos do dia temos que estar atentos, sóbrios, que não devemos de forma nenhuma sermos como os hijos da noite que andam borrachos, que andam llenos de coisas que satisfazem solamente seu ego, pero não satisfaz sua alma, porque assim é o pecado, irmãos. O pecado aparentemente é bueno. O pecado aparentemente tem um bom gosto, pero depois a Bíblia diz que o pecado traz a morte. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo é: vocês que são hijos do dia, delante desses dias males, estejam vigilantes, estejam despiertos, ou seja, estejam espiritualmente alerta, estejam sóbrios, equilibrados e produzindo o fruto do Espírito. O apóstolo Paulo, ele invita essas pessoas a estarem sóbrios, porque é verdade que nos finales dos tempos, muitas seriam as tentações, as oferendas males que o pecado hace. Então o apóstolo Paulo está dizendo: mira, não se llene de coisas que solamente vão passar ou te fazer perder tempo, pero não se llene de coisas que vão llenar tu ser. Ou seja, se llene de la palavra de Deus. Se llene e busque se llenar com o Espírito Santo de Deus, porque para resistir a esses dias, nós outros temos que estar fundamentados em la palavra de Deus e llenos do Espírito Santo. Porque é assim que os hijos de lo dia hacen. Eles são sóbrios e são llenos do Espírito Santo. E aí, irmãos, o apóstolo Pablo, ele vai continuar dizendo, e acompanhem comigo no verso 8, que diz assim: pero puesto que nós outros somos del dia, mira que o apóstolo Pablo continua falando assim sobre isso: seamos sóbrios, habiendo-nos
puesto la coraza de la fe y del amor, y por elmo la esperança de la salvação. Aqui, assim como em outras cartas ou epístolas do apóstolo Pablo, ele vai usar uma linguagem militar. Se nós, por exemplo, formos ler 1 Timoteu, 2 Timoteu, algumas partes de 1 Coríntios, até mesmo Colossenses, nós vamos mirar o apóstolo Pablo usando essa linguagem militar, de um exército. E aqui não é diferente. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que agora, diante destes momentos males ou esses dias difíceis que antecedem o regresso de Jesus, os hijos de lo dia têm que viver primeiro. E ele vai dizer aqui no verso 8, mira, com la coraza de la fé. Segundo, e del amor. E terceiro, com o elmo de la esperança. Hermanos, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que nós temos que estar llenos da palavra de Deus. Porque quando venir falsos profetas, falsas ensinanças, quando aqueles, recorda que vão predicar sobre uma paz que não existe, sobre uma segurança que não existe, a única forma que nós seremos fortes contra isto é se nós estivermos llenos da palavra de Deus. O que o apóstolo Pablo diz a estes irmãos em Tessalônica é: mira, diante desses dias, esteja tu vestidos com a armadura de Deus. O apóstolo Pablo também aqui fazia uma alusão, ou seja, ele fazia também uma comparação a Efésios capítulo 6, quando ele mesmo, o apóstolo Pablo, nos diz que devemos tomar toda a armadura de Deus, para que possamos resistir aos dias males. O que o apóstolo Paulo está dizendo é exatamente isso, que temos que proteger nossa mente, nosso coração de tudo aquilo que não vem de Deus, de toda palavra que não é de Deus, de toda invitação que não é de Deus, porque no dia mal essas coisas iam aumentar, mas se nós outros, que somos filhos do dia, estivermos com a nossa mente, o nosso coração, hermanos, diante desta palavra verdadeira, nós outros não seremos enganados. É exatamente isso que o apóstolo Paulo nos diz. Mira, diante deste grande engano que vai ocorrer nos últimos dias, estejam ustedes vestidos com toda a armadura de Deus, com sua mente, seu coração, seu corpo protegido contra todo mal. É isso que o apóstolo Paulo nos diz. Primeiro, o apóstolo Paulo nos diz que somos hijos del dia. E dessa forma também o apóstolo Paulo diz como estes hijos do dia que somos nós outros devemos viver em total vigilância, crendo e confiando em el Senhor. Hermanos, e por último, o apóstolo Pablo nos versos 9 e ao 11 vai dizer: porque não nos há destinado para a ira, glória a Deus, senão para obter salvação por meio de nosso Senhor Jesucristo. Diante de tudo isso, qual será o destino, hermanos, do crente? O apóstolo Pablo responde isso, que nós outros, os crentes, hijos del dia, não estão destinados à perdição ou à ira de Deus, senão estamos destinados à salvação. E qual é o meio de obter esta salvação? É o Senhor Jesus Cristo. Mis hermanos,
A verdade é que o homem, o ser humano, ele pode ser moralmente bueno. A verdade é que este homem pode fazer coisas buenas. Mas a verdade é que a Bíblia diz que o pecado nos aparta de Deus. E que todo ser humano que nasce, ele nasce sobre a ira de Deus, porque nasce em pecado. E a palavra de Deus, então, para resolver este problema, vai nos dizer que o único médio deste homem encontrar a salvação é por Cristo Jesus. As buenas obras, as coisas buenas que este ser humano, este homem, esta mulher pode fazer, isto não garante a salvação. A caridade, a dar comida aos pobres, ainda que isso seja um chamado da igreja, de ser luz, de ser sal, pero isso não garante a salvação. Ainda que nós outros possamos solamente cuidar de los pobres, de las viúvas, de los necessitados, isso não garante a salvação. O único meio de salvação chama Jesus Cristo. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para Tessalônica, para esta igreja em Tessalônica, pero também para nós outros hoje, a igreja MP Church, a igreja de 2025 é que o único meio de encontrar e viver a salvação é por Jesus Cristo. E aí, o apóstolo Paulo ele vai completar dizendo que morreu por nós outros, para que já seja que estemos despertos ou dormidos. Aqui, o apóstolo Paulo está dizendo sobre o capítulo 4, que ele responde àquelas pessoas sobre aqueles que já haviam morrido. Recorda que no começo eu disse isso? Aqui o apóstolo Paulo está dizendo, mira, mesmo aqueles que já morreram, ou os teres que estão vivos, se vocês têm Jesus, ou se eles que morreram tiveram Jesus, este é o meio de garantir a salvação. E aí ele termina este verso dizendo: vivamos juntamente com Ele. Hermanos, Jesus é o meio. Tu que me assiste, Jesus é o meio para que nós outros possamos experimentar esta graça bendita de Deus. E a verdade, irmãos, é que não importa se os dias são maus, não importa se nós outros estamos vivendo no tempo do fim, não importa se nós outros vamos mirar coisas más e mais terríveis que vão ocorrer, não importa nada disso. O que importa é se nós outros estamos em Jesus. Porque é isso que o apóstolo Paulo diz, mira, Jesus encontrou os teres, Jesus derramou sobre os teres su sangue bendito. Agora o que vocês têm que fazer é estar em Ele, porque aqueles que estão em Cristo, estes têm a vida eterna. E essa exortação é para nós outros, porque a verdade é que Jesus morreu por nós outros, por nossos pecados, irmãos. Jesus, ele pôs sobre si o pecado que eras tu e o meu. Jesus rasgou a dívida que nós outros teníamos. E agora, Jesus nos deu vida. Portanto, nós outros não podemos nos desanimar. Ainda que os noticieros digam coisas malas, ainda que nas redes sociais miramos coisas malas, nossa esperança, nosso coração tem que estar em Cristo. Porque a verdade é que Ele vai regressar.
Não sabemos quando. A Bíblia não nos diz quando, mas nos dá uma certeza: Ele irá regressar. Irmãos, e até Jesus regressar, que tu e eu possamos viver com Ele, servindo a Ele, atentos, vigilantes contra o pecado, contra as mentiras, contra o engano, firmes, com os olhos em Cristo. Este é o nosso chamado, porque nós não somos hijos de las trevas, nós somos hijos de la luz, que é Cristo. Queda de pé, por favor, hermanos. Glória a Deus. Mis hermanos, a pergunta do início é: quizás estamos perto do fim. E aqui eu quero responder algo de minha parte. Amém? Algo de minha parte. Minha interpretação. Claro, com todo cuidado e todo temor da palavra de Deus. Eu creio, irmãos. Eu creio que nós estamos perto do fim. E aí, aqui não estou dizendo quanto tempo falta. Pode ser 50, 80, 30, 10, 15, 5, não sei. Mas eu creio que nós estamos perto do fim. Mas diante desta pergunta, ou da resposta a essa pergunta, nós não podemos andar com o coração mal, ou tristes, ou preocupados. O que nós temos que fazer e como nós temos que andar é com o coração lleno de esperança. Porque haverá um dia, irmãos, e esse dia se aproxima, que toda lágrima vai cessar, que todo sofrimento vai cessar, que todo dolor vai cessar. E esse dia é quando o nosso glorioso Jesus regressar, que tu e eu possamos aguardar a Ele com alegria, posicionados, crentes e despertos, porque somos hijos do dia. Feche os olhos. Vamos orar ao Senhor. Padre Santo, oh Senhor Jesus, graças, Padre, por tu palavra, Senhor. Padre, graças por cada palavra, por cada versículo que nós lemos hoje, Senhor, de tu palavra, por esta porção tão grandiosa e tão maravilhosa de tu palavra. Padre, não cabe a nós sabermos quando tu regressarás, mas a nós cabe, Padre, estarmos atentos, Padre, despertos, Padre, para que não sejamos enganados por falsas doutrinas ou falsas palavras, por uma falsa paz ou segurança que não vem de ti, que vem de coisas materiais. Nos deixa, Senhor, despertos nesse tempo, que até que tu regresse, Jesus, que nós Padre, que mis hermanos, que mis hermanas, que a igreja do Senhor pode estar desperta, atenta, vigilante, Padre, nesse tempo, sendo sal e luz dessa terra, predicando suas boas novas, tu evangelho a aqueles que se encontram em trevas, para que eles possam estar conosco em la luz que és tu, Jesus. Eu pido a ti, Senhor, nos dê força, Padre, nos dê força, Padre, para suportar a estes dias. Padre Santo, que nosso coração não esteja confiante em homens, em governadores, presidentes,
mas que nosso coração pueda descansar e crer e encontrar seguridade em Ti, em Tu palavra. Que nós não venhamos andar segundo conselhos, ó Padre, de homens, mas segundo a Tua palavra, Padre, que é luz para nossos caminhos. Que nós, Padre, não venhamos confiar em coisas desta terra, deste mundo, como materiais, como o pecado nos oferece, mas que nós venhamos focar em las coisas do Senhor, em las coisas de alto, que o nosso coração, que o nosso tesouro esteja em las coisas do alto, Padre, que não pode se perder, mas que durará para sempre. Que nossos olhos estejam em Ti, Jesus, mesmo delante dos dias males. Padre Santo, se há algum irmão ou alguma irmã que se encontra mal nesse momento aqui em nosso meio, eu pido para que Tu pueda, através de Tu Espírito nesse momento, ministrar a paz, sacar toda preocupação, toda dolor, toda dúvida e ministrar a paz que excede todo entendimento. A paz genuína que vem de Ti, Padre. Padre Santo, se alguém me mira em las pantallas de las redes sociais e que nesse momento se encontra mal, preocupado com esse tempo, triste, desanimado, Padre, que neste momento Tu Espírito pueda encontrar esta pessoa e pueda renovar a fé desta pessoa, pueda ministrar sobre ela renovo espiritual e pueda bautizá-la, Pai, com graça, com verdade, com alegria e amor. Oh, Padre Santo, a Ti eu pido, Padre, esteja conosco nesse tempo e nos ajude a esperarmos, a aguardarmos a Ti com alegria, com posicionamento, com segurança, vigilantes em Ti. Esta é minha oração, Padre. Eu quero bendizer a cada dos meus irmãos e irmãs. Em nome de Jesus eu oro, Padre. Irmãos, põe sua mão assim, por favor. Padre Santo e Celestial, que o amor do Senhor, Padre, que esse amor tão grandioso, Padre, revelado e expresso através da morte de Jesus na cruz, pueda llenar nossos corações. Oh Padre Santo, que esta alegria que vem de Ti, uma alegria que não mira problemas, situações difíceis, mas que uma alegria genuína que vem de Ti, pueda llenar e estar em nossos corações. Que a paz do Senhor, Padre, pueda entrar em nossa vida, Senhor, e sacar toda a preocupação e nos dar esperança e tranquilidade nestes tempos. E que Tu Espírito, ó Deus, e que a consolação e comunhão de Tu Espírito, ó Padre, pueda estar conosco, estar em nossa casa todos os dias, até que o Senhor regresse, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Graças por vir. Teremos refrigerio. Não regressa para casa antes de sentar com nós em um pouquinho, um cadito, verdade? E estar em comunhão com nós para falarmos um pouquinho, amém? Não regressa para casa ainda não. E glória a Deus, Tu és nosso invitado. Amém. Glória a Deus. Amém.